Guilherme, boa noite. Boa noite, Susley. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Hoje a gente deu uma atrasada, né? Tivemos aqui alguns probleminhas técnicos que já foram resolvidos. Bom, eu sou a Susley, sou advogada criminalista. Se apresenta, doutor Guilherme, por favor. Eu sou o Guilherme também, sou advogado criminalista, atuante na área de direito penal. Tá. E hoje a gente vai bater um papo sobre, basicamente, a criminalização da cor preta, né, Guilherme? Inclusive da pobreza, né? Sim, também. Estamos juntos. Tá. E Guilherme, eu tinha pensado da gente começar explicando o que é o racismo estrutural, né? O que é o racismo institucionalizado, para as pessoas entenderem um pouco do que a gente vai falar daqui para frente. Sim. Tá. Bom, o racismo estrutural, o racismo institucionalizado, nada mais é que o mecanismo que algumas organizações criaram para perpetuarem as diferenças, né? Diferenças que pesam de sobremaneira para nós, né? Pessoas pretas, né? Exemplo clássico é não ter pessoas pretas nos espaços de poder. Por exemplo, você vai ao banco, que cor é a tua gerente? Você tem uma consulta médica, que cor é o teu médico? São questões que hoje, né, são pautas, mas por muito tempo foram invisíveis. Concorda, Guilherme? Concordo, sim. Guilherme, fala um pouquinho para a gente do que você entende sobre o tema. Então, a questão do racismo, né, ela está em várias âmbitos da sociedade, né, principalmente na nossa área. Me chama uma atenção, o pessoal poder ver, uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos desembargadores lá. E ali, se você verificar, você não acha nenhuma pessoa de cor parda ou negra ali, né? Você só acha pessoas ali causianos, brancos, né? Porque é um tribunal totalmente elicista ali, né? Você não vê. Então aí você já começa a enxergar que existe ali um racismo grande dentro da nossa própria área onde nós convivemos. Sim, então nós não estamos representados nos espaços de poder do judiciário, né? Não. Isso a gente já até imaginava, né? Quando a gente vê uma foto de colação de grau de medicina, enfim. O racismo institucional está em toda parte. E, Guilherme, eu queria conversar um pouquinho com você hoje, especialmente dessa representatividade nas unidades prisionais, na diferença que tem, inclusive, não sei se você sente essa diferença, eu pelo menos sinto, nas audiências, né? Nas audiências. Quando eu estou fazendo a defesa de um cliente branco e quando é de um cliente preto. Eu sinto essa diferença, inclusive, na sentença, né? Percebe isso? Sim, sempre percebi. É uma questão totalmente, assim, diferencial, né? Eu falo que, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente fala muito em política criminal. Só que a política criminal, né, que está por trás aqui no estado de São Paulo, principalmente, né, é uma política muito perversa, né? Sim. Uma política muito que está ali só para criminalizar a pessoa pobre e os pretos também, entendeu? Não, eles não deixam explícito isso, só que na prática a gente sente isso todos os dias, né? Sente todos os dias. Guilherme, eu dei uma lida. É muito curioso, né? Que a gente começa a estudar a respeito do racismo e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente entende que as pessoas foram educadas para serem racistas. Então, é muito comum que não se perceba que nós vivemos num submundo, que usufruímos do subemprego. É muito comum para as pessoas estarmos sempre subjugados, né? E aí, agora que estamos, de fato, sempre questionamos, né?
mas depois de gritar, as pessoas estão começando a ouvir, né? E aí eu te falo que esse ouvir precisa refletir no diminuir essa diferença, né? E aí já depende de cada um observar nos espaços e cobrar essa mudança, de fato, né? Uma questão que eu estava aqui estudando, até foi uma sugestão sua, fala um pouquinho para a gente do Raimundo Nina Simone. Então, porque assim, dentro da nossa área, a gente estuda muito criminologia, né? A criminologia é a ponte entre a política criminal, tá? São os estudos, as raízes que levam às razões do crime. Uhum. E esse Nina Rodrigues, tá? Ele foi um criminólogo, um médico, né, aqui no Brasil, que ele acabou criando um estudo da criminologia baseado no estudo racista, tá? Baseado ali, vou explicar só do começo aqui, tá? O que acontecia? No início, no estudo da criminologia, tinha a escola clássica e a positivista. Dentro dessa escola positivista, tinha um criminólogo que chamava César Lombroso. Tá? O que ele fazia? Ele era médico e ele, através da gene, do formato do rosto, formato do crânio, formato do tronco, ele conseguia verificar quem era criminoso ou não. Então ele falava que quem era criminoso já nascia criminoso e através dessa gene que ele tirava do crânio, do tronco, ele conseguiria ver quem era criminoso ou não. Aí o que esse Nina Rodrigues fez? Ele retirou esse conceito, né, se torceu esse conceito César Lombroso e ele colocou uma criminologia falando que os negros tinham que ser tratados diferentes porque eles eram uma raça inferior, tá? Inferior em mentalidade, inferior em pensamento. Então, o tratamento do crime para os negros deveria ser inferior aos tratados pelos brancos. E aí não é nada tão distante, né, Guilherme? Em outros termos, a gente se depara com isso todos os dias, inclusive. Sim. Eu estava estudando e eu observei que o número de sentenças em que os juízes desclassificam o crime de tráfico de drogas, né? Que hoje a maioria das pessoas que estão presas, tanto homens quanto mulheres, estão presas por causa do tráfico de drogas, né? E eu estava estudando e eu percebi que a maioria das vezes em que o juiz desclassifica o crime de tráfico, né, para a posse de uso, que é o artigo 28, são para as pessoas brancas. O preso, na maioria das vezes, é condenado por tráfico, né? Ou seja, ele não tem o direito de usar como as outras pessoas usam, né? Se ele for pego com droga, ele é, de fato, traficante, né? Aos olhos da lei. Diferente da maioria das pessoas brancas, que quando são presas com droga, tem maior chance de ter essa conduta minimizada, melhorada, desclassificada, né? Para o porte de drogas para consumo apenas. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala que a gente é a maioria na cadeia e minoria na faculdade, eu não estou falando do nosso caráter, das nossas escolhas, né? Eu estou falando daquilo para o que a gente é conduzido. Então, a criança preta, ela nasce com perspectivas de sucesso menores que a pessoa branca por uma questão de criação. Nós somos o último país, né, da América Latina a abolir, né, a escravidão. Isso há 130 anos, ou seja, é muito recente, né? A história da escravidão no nosso país, ela é muito, muito, muito recente. Então, às vezes, eu escuto as pessoas falando: vocês querem culpar as pessoas brancas por algo que aconteceu lá atrás. Não foi lá atrás. E nós não estamos culpando as pessoas brancas. É que toda pessoa branca viva hoje colhe os frutos dessa escravidão, assim como toda pessoa preta sofre as suas consequências. Isso não sou eu que estou dizendo, tem os dados, né? Tem o nosso dia a dia, tem a realidade.
E um outro fato importante que eu tinha observado, né, inclusive com essa questão da terça-feira preta, que para a gente aqui do grupo já era preta antes de ser moda, né, por causa dos nossos bate-papos aqui e tal, é que as pessoas, de fato, elas começaram, algumas, né, a perceber que de fato, a maioria e a gente não existe, né? As pessoas não nos enxergam, não nos veem. Essa questão do medo, né, que a pessoa sente, né? Porque quando a gente fala que é negro, a gente volta aí para o Nina Simone, né? Nessa questão que ele falava, né? Muito racista, Sim. falava que a pessoa preta já nascia com as características de bandido, De né? criminoso. De criminoso. Então, a gente percebe que essa narrativa dele na verdade, né, um reflexo do que a gente vê, né, nas audiências, nos espaços de poder, na verdade, né, Guilherme? A gente não se vê nos espaços de poder, temos competência, estamos estudando, apesar das poucas oportunidades, mas a gente não se vê, né? A gente ainda é minoria. Bem isso, né? A gente vê diretamente. Foi interessante você falar da lei de drogas, porque assim, a lei de drogas também ela foi instituída para criminalizar, né, o preto e o pobre. Porque se for olhar a diferença entre o artigo 28 e o artigo 33, não tem nenhuma diferença. Né? Quem dá essa classificação é o juiz. Então o juiz vai escolher se vai condenar ele pelo 33 ou pelo 28. Entendeu? Dependendo ali da questão ali. Outra questão também que a gente muito vê nas audiências é a questão do crime de roubo, né? Porque a pessoa ali é pego um suspeito, tá? A polícia leva para a delegacia, fala para a vítima reconhecer, tá? A vítima reconhece, quando chega em juízo a condenação na certa também. Geralmente a pessoa também pobre e preta, né? Sim, e trazendo aqui para um contexto, acho que para as pessoas entenderem, né, fugindo um pouco do campo técnico, talvez as pessoas que estão nos assistindo, talvez estejam pensando assim, mas poxa vida, num crime de roubo, se roubou, de fato tem que ser preso, de fato tem que pagar por isso, de fato que a questão aqui se fez, né? Esse benefício da dúvida que na maioria das vezes não contempla a pessoa preta, né? Esse benefício da dúvida não é um benefício de todos os pretos, né? Não. Não é, e a gente já percebe isso. E uma outra questão que eu queria até trazer para reflexão, né, das pessoas que estão acompanhando a live com a gente é a seguinte: todos nós temos sonhos, temos anseios, temos vontades, temos desejos, e a gente tem a possibilidade de buscar. A questão é, que tamanho é a tua possibilidade de buscar? E que tamanho é a possibilidade da pessoa preta de buscar? Com quais oportunidades uma pessoa branca vai se deparar para conseguir realizar aquilo que ela quer na vida dela? E quais as possibilidades que a pessoa preta vai se deparar para conseguir realizar aquilo que ela quer para a vida dela? Quando eu falo de um fim de escravidão muito recente aqui no país, eu estou falando de uma herança muito pobre, né, que foi deixada para nós pretos. Porque, vejam, a maioria das pessoas brancas, elas tinham fazendas, elas tinham terras, elas tinham qualquer coisa, né? Quando houve a abolição, a gente foi simplesmente jogado para a rua, né, Guilherme? E se aglomerando nas periferias, nos lugares mais pobres, vivendo como dava para viver, né? Depois né, teve a lei da vadiagem, né? O preto, obviamente, não tinha trabalho, porque ele era escravizado, ele não era funcionário. E é muito bom a gente lembrar disso, tá? Quando a gente fala, não, porque o preto trabalhava de graça para construir esse país, o preto não trabalhava, tá? O preto era escravizado, ele era explorado. Não era uma relação de trabalho. Não era uma relação de emprego. Então, a pessoa preta ela foi usada, né, para construir, né, tudo para a pessoa branca. E aí, quando se viu pressionada a abolir, né, os negros que ainda tinham, né, em situação de escravidão, simplesmente jogou na rua e depois criminalizou com a lei da vadiagem, né, Guilherme?
as pessoas que não tinham emprego, e obviamente não tinham porque eram escravas, e se fosse para pagar alguém, não pagaria a pessoa preta, então a abolição não serviu de nada, e a gente está no dia seguinte até hoje. E eu vejo esse dia seguinte nas audiências, eu vejo esse dia seguinte nos presídios, e não é uma questão do caráter da pessoa preta. O mesmo desejo que a pessoa branca tem de possuir, de usufruir, a pessoa preta também tem. E aí, cada pessoa vai trabalhar com a sua possibilidade. E de que forma a gente consegue, na sua opinião, Guilherme, diminuir essa diferença, né? Conseguir alcançar um pouquinho dessa igualdade para a gente deixar mais distante essa questão da criminalização da pessoa preta, né? Da pessoa preta e da pessoa pobre, né? Principalmente. Bom, primeiramente a gente teria que começar lá da raiz, né? Educação, deveria ampliar, né, a educação. E nós que já estamos aqui em cima, né, a gente deveria lutar mais. A gente sei que a gente batalha todos os dias, luta, bate de frente, né, mas muitas das vezes que eu observo também em muito de nós chegamos lá em cima e nós começamos a olhar para o nosso próprio umbigo, né? A gente começa a defender a nós próximos e nós se acomodamos, né? Então a gente precisa, quanto mais a gente brigar, quanto mais a gente batalhar, quanto mais a gente lutar pelos nossos direitos, ir lá, né, defender o nosso próximo, que também está numa situação complicada para poder ajudá-lo, isso vai diminuir cada vez mais. Entendeu? Então, a nossa luta é de extrema importância para que isso diminua diariamente. É preciso, nós, advogados, né, outros médicos, a gente precisa lutar diariamente para que isso possa diminuir. Sim. Guilherme, esses dias eu estava observando, inclusive, aqui a gente está falando do acesso à justiça, que é o que a gente vê de perto, é o que a gente vê todos os dias, né? Sim. A gente vê que a maioria das pessoas que têm acesso a uma defesa técnica de qualidade, e aí eu estou dizendo de contratar um advogado que realmente saiba o que está acontecendo e consiga, né, fazer uma defesa particular para aquela pessoa, né? Uma defesa específica. A maioria das pessoas que têm acesso a isso são pessoas brancas, né? Sim. A essa justiça ampla, né? Eu prefiro dizer. Mas eu estava observando, até estudando dados médicos, né? As mulheres pretas não têm esse acesso à saúde também, não é só a justiça. Não. E os homens pretos, eu não preciso nem dizer, porque quase metade deles, entre 19 e 24 anos, não concluíram o ensino médio, né? Os homens pretos. E o que eu quero evidenciar com a live de hoje, né? Quando a gente fala da pessoa preta, e aqui a gente está falando dos problemas estruturais que a pessoa preta sofre as consequências, eu gosto sempre de salientar o seguinte: se você está numa sala de aula com 100 alunos e só 3 são pretos, não significa que só 3 pessoas pretas queriam fazer uma faculdade. Significa que apenas 3 pessoas pretas tiveram acesso àquilo, né? E é uma disparidade absurda isso. É uma disparidade absurda. E quando que isso vai começar a mudar? Quando a pessoa branca tomar consciência que está errado. Uhum. Né? Porque o Brasil é um país que todo mundo concorda que é racista, mas que ninguém assume que é racista. Ninguém assume que é racista. Então, eu acho que uma luta importante, um papel importante da pessoa branca nessa luta, que também é da pessoa branca. Por que é da pessoa branca? Porque, como eu expliquei, toda pessoa branca contribuiu para o racismo existir, né? E toda pessoa preta sofre aqui as consequências. Então, quando eu digo isso, é para a pessoa branca, de fato, observar, né, nos lugares, nos meios em que ela vive, quanto de gente preta tem ali. E não é só observar, é, de fato, questionar. Se você é professor de uma escola particular, observe os seus colegas professores. Quantos pretos tem ali? Conversa com a direção. Parece que é uma luta só nossa,
Mas um exemplo clássico de que é uma luta de todos é justamente esse encarceramento em massa da pessoa preta. É como se fosse um plano, né, arquitetado para separar as pessoas pretas e deixarem as pessoas brancas viverem em paz, né, no resto do mundo, né? Então a gente joga aquela pessoa preta ali na cadeia, porque é muito mais simples fazer isso do que de fato dar oportunidade, e aí a gente vive aqui feliz para sempre, né? Só que não é assim. A criminalidade vai aumentando, e a gente vai tomando consciência, porque como o Guilherme disse, poucos de nós chegaram, né? Mas os que chegaram vão fazer barulho, né? A gente vai fazer barulho, a gente vai querer mais da gente aqui. O Guilherme, certamente, quando tiver os filhos dele, vai querer os filhos dele ali. Eu tenho os meus, eu quero os meus ali. Tenho os meus sobrinhos, vou fazer o mesmo por eles. Então, assim, a gente está acabando, a gente está ocupando esses espaços na marra. E a gente não está podendo contar, não é nem com ajuda, tá? Porque não é um favor. A gente não está podendo contar com a conscientização da pessoa branca, que simplesmente ocupa aquele espaço como se fosse naturalmente dela e só dela, né? E só dela. E aí, Guilherme, eu gostaria até de perguntar para você, eu não sei se você observa isso nas audiências, né? Mas, olha, só de falar já até me dói o estômago. Quando o juiz ou o promotor profere ali a sentença, quando meu cliente é preto, eu observo um discurso no sentido de que, olha, não tem como, né? Você vai ficar preso. Você acha que é roubando, que é traficando, que quando o cliente fala, olha, eu estava traficando porque eu tinha que comprar comida, isso acontece muito, tinha que comprar leite, estou desempregado. É assim que você acha que é assim que você vai conseguir esse dinheiro? Isso está errado. Muita gente consegue. E aí, quando é a pessoa branca, o discurso é no sentido de que você tem a vida inteira pela frente. Você não precisa disso. Você não precisa disso, né? E isso me assusta muito. Na verdade, me dá nojo esse tipo de situação e eu tenho me deparado com ela. Isso tem sido cada vez mais frequente, assim. E eu tenho a mais absoluta certeza que a gente vai precisar gritar, Guilherme, cada vez mais. Principalmente com esse tipo de discurso, né? Um discurso que legaliza, né, esse racismo institucionalizado que a gente vive. Quando não sei se já aconteceu com você, a pessoa fala assim, mas pobreza não é desculpa. Olha você, advogada. Né? Olha, se você chegou, todo mundo pode chegar. Já te falaram isso? Sim, eu ouço direto. Inclusive, a gente sabe que não é essa a realidade, né? E, por exemplo, você chegou onde chegou, mas foi muito esforço, né? Eu também cheguei onde cheguei, mas tem pessoas que, na perspectiva social que ela vive, dentro da realidade que ela vive, ela não vai conseguir chegar. Muitas das vezes ela vai optar por aquilo que está ali do lado dela, entendeu? Para ela poder sobreviver, porque é uma questão de sobrevivência. Você não vai conseguir, não é uma questão de opção. O pessoal fala, não, é uma questão de opção, você pode optar. Eu sempre fui pobre, lutei, mas não é uma questão de opção, né? É uma questão ali de realidade social que a pessoa vai lutar para sobreviver. Então, é uma questão estrutural. Às vezes a pessoa não tem opção. Ou ela, porque a gente sabe como que são as realidades das comunidades. O traficante vem, te oferece, e a pessoa que está ali no desespero, R$ 50, R$ 100 por dia, ele vai vender. Está vendo o filho desesperado do lado, o que ele vai fazer? Ele prefere vender do que roubar, né? É outra coisa. Sim, eu tive uma audiência, isso no ano passado, que me marcou muito, né? Eu me lembro que o juiz perguntou, por que você está traficando? Você tem filho? E o meu cliente disse, não, eu não tenho filho. Mas então qual é a sua necessidade? Ele falou assim, o senhor tem tênis? O senhor tem carro? O senhor come um lanche final de semana? Eu também quero. Eu ganho um salário mínimo por mês no meu trabalho, eu não posso ter isso. Por que é que o senhor pode ter vontade e eu não posso? A diferença é que o senhor teve a oportunidade de conquistar essas coisas de uma maneira lícita e eu não tive essa oportunidade. Mas vontade, eu tenho a mesma que o senhor. E isso me marcou muito, Guilherme, porque a gente também sonha, né? A gente também tem vontade.
E quando as pessoas usam esse critério meritocrático para determinar o que vai acontecer nas nossas vidas com as nossas dores essas que eles não entendem, eu sempre faço um alerta, né, para não comparar, porque cada pessoa, e tem isso, né, a pessoa preta ela é plural, como qualquer outra pessoa. Um exemplo disso é que as pessoas não conseguem até hoje entender que a África é um continente, né? Eles falam assim, lá no país África. Ou seja, né, eles lá. E elas não conseguem ainda assimilar que nós somos plurais, você entende? Então, no momento em que a pessoa julga todas as pessoas pretas, né, mede todas as pessoas pretas com a régua que me mede, ela está sendo racista, né? Porque ela não está observando o todo. Ela está vendo a parte que lhe compete, a parte que lhe convém, aquela parte que se aproxima mais da realidade que ela vive. Então, quando eu ouço que, você é advogada, como é que você... As outras pessoas também podem. E aí eu sempre lembro as pessoas de que não é assim, né? A regra não é essa, e eles não podem julgar a regra por uma exceção. Eles precisam mudar aquela realidade para que essa exceção não seja para que essa exceção de fato seja a regra, né? Mas por enquanto não é, Guilherme, né? Eu falo por mim, de um cortiço com 33 crianças, só eu sou formada, por exemplo, né? De onde eu vim. Então não adianta eu me orgulhar da minha história, sendo que eu tenho a plena consciência do quão difícil foi esse caminho. E se você me perguntar, Guilherme, se eu passaria por tudo isso de novo, eu te diria, valeu a pena, mas eu não sei se eu teria força. Quando eu olho para trás, eu sei que alguma coisa de diferente aconteceu no meu caminho e me ajudou. Tem um pouco de mérito, mas tem muito mais de uma oportunidade que outras pessoas não tiveram. E tem muito mais de como cada indivíduo lida com a sua dor, com o que passa ao longo da vida e como é que ele responde a isso, né? Eu respondo de uma forma, né? As outras pessoas, porque, como eu disse, nós somos plurais, né? As pessoas têm que parar com essa mania de, vocês aí, se você estudou, todo mundo pode. Sabe essa questão? Parece que elas querem, na verdade, não ter que se esforçarem para mudar essa realidade tão desigual, né? E aí elas medem com essa régua injusta. Para você ver como essa questão de questão social, de oportunidade é verdade, minha mãe é professora, eu sempre convivi no meio na escola com ela, com os alunos e tudo. Só que, como minha mãe era professora, tinha uma influência dos meus pais. E os outros alunos dela, né, não tinham uma estrutura familiar boa, né, não tinham um local bom, às vezes passavam necessidade dentro de casa, né, os pais passavam necessidade dentro de casa. E hoje o que eu vejo? Os alunos dela, a maioria dos alunos dela, que foram, não digo todos, né, a maioria dos alunos que eu convivi e cresci junto, hoje são meus clientes. Para você ver como que é a situação. Sim. Você vê que não é questão aí de escolha, de oportunidade. É bem difícil isso, Guilherme. E eu tenho lido muito, né, sobretudo nesse movimento, né, de conscientização, que a gente está entrando, não é que tudo está normal, não, que a gente está entrando, né, nesse movimento de conscientização da dor da pessoa preta. Eu tenho observado várias pessoas em apoio à nossa causa, né? Como disse, já é uma causa de todos, né? E outras ainda se justificando, no sentido de que quando a gente clama, vidas pretas importam. E aí sempre vem alguém relativizar e diz, todas as vidas importam, né? E aí hoje eu vi uma coisa assim que chamou muita atenção, que dizia assim, de fato, todas as vidas importam. O bombeiro, ele vai apagar o incêndio da casa que está pegando fogo, e não de todas as casas, porque todas as casas importam. Então, assim, a casa dessas pessoas não está pegando fogo. É a hora de elas abraçarem essa luta como sendo uma luta de todos. Né? Realmente. E é algo que é bem difícil de explicar para as pessoas, né? Parece que nós, pessoas pretas,
criamos o racismo e criamos um grupo para dizer que somos inferiores, para dizer que sofremos, quando, na verdade, deixa eu explicar até uma coisa aqui que faz tempo que eu estou querendo dizer. Quando alguém fala em vitimismo, no sentido que falam, eu fico assustada, porque eu acho que alguém que sofre uma opressão é vítima. Então, muito me dói ouvir isso da boca do algoz. Isso me dói. Então, quando eu vejo alguém, já fica até, né, para todo mundo saber aqui o que é que a gente, pessoa preta, pensa quando a gente lê todas as vidas importam. Ou então, quando a gente vê assim, somos todos iguais. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que quem posta isso é racista. Por que quem posta isso é racista? Porque está fazendo isso a favor dos privilégios que já tem, em detrimento aos que não têm privilégio nenhum. Né? É uma questão bem complicada. É uma questão bem complicada. E Guilherme, voltando... Oi. Então, eu pedi para você discorrer um pouquinho aí sobre as suas percepções. Então, voltando nessa questão de justiça, né? A gente estava conversando aí sobre essa questão. Se você perceber, acho que nos dados de Infopem, 67% da população carcerária são negras, né? Uhum. 67%. E o que acontece? Muito poucas têm oportunidade de ter uma defesa de excelência, né? Uma defesa boa. Por exemplo, STJ, STF, né, que são os tribunais superiores, são os que mais reformam as sentenças dos tribunais de justiça daqui do estado de São Paulo. Né? Muitas das vezes o Tribunal de Justiça comete uma ilegalidade grande e fica por isso. Né? Fica por isso. Fica por isso mesmo, e o cara vai e começa a cumprir a pena e assim vai indo. Isso é uma situação bem complicada. E a gente está com essa situação de muitos negros encarcerados, né? A gente está vivendo uma questão aí de uma segunda escravidão, né? Inclusive, a gente vê a questão da 13ª emenda lá nos Estados Unidos, né? Fala sobre a questão do trabalho escravo, né? E tem aquela exceção dos trabalhos dos presos dentro da 13ª emenda. A gente está vivendo isso aí, né? Sim. Então você concorda comigo que essa criminalização da cor, essa criminalização social, ou seja, a criminalização do pobre e preto, isso não é uma coincidência, é um projeto, é uma consequência. Não, igual eu falei, é uma política criminal perversa que tem aqui, né, no Brasil, entendeu? Porque existe uma política criminal, que é aquela política criminal que está no papel, que está ali para beneficiar, né, todas essas questões, mas existe outra política criminal, né, por trás disso, na prática, que é o quê? Para que eles possam fazer essa segregação, né, com pessoas pretas e pobres. É isso que acontece. A gente vê bastante isso com a questão do tráfico privilegiado. Sim, sim. A sensação que a gente tem é que o parágrafo 4º ali não foi feito para a gente, né? Não, então, negam, falam, simplesmente fala ali, a pessoa não trabalha, então ela vive do tráfico, então não vou dar, acabou. Uma questão totalmente higienizista, né? Social. E aí, essa realidade que a gente tem hoje, ela vem sendo construída aí, né, ao longo dos anos, e falando desse momento que a gente vive, ela vem sendo construída de fato em casa. Uma criança preta, ela não se vê representada na escola. Um adolescente preto não se vê representado nas universidades, nos espaços sociais de entretenimentos variados, né? A pessoa preta não se vê representada ali. E quando eu digo isso, eu até peço para as pessoas, assim, enquanto eu falo, até refletirem um pouco. Um exemplo é a cota, né? Por que a cota é importante? Quando eu te disse que numa sala de 100 alunos, só 3 são pretos, e isso não significa que só 3 queriam estudar, mas que só 3 tiveram acesso, né, a esse privilégio,
Eu estou dizendo que alguma coisa antes disso está errado e a consequência desse erro é o meu trabalho do Dr. Guilherme. Porque não adianta. Essa criançada, gente, que não tem acesso à educação, a uma educação personalizada. E quando eu digo personalizada, é o quê? É uma escola particular? Não necessariamente. A escola comum, ela não foi feita para criança preta. E a gente percebe isso nas aulas de história. Eles simplesmente pulam, né, a nossa existência, a nossa parte, as nossas necessidades. Isso é muito complicado, porque aquilo não é atrativo para a gente. Além da condição social, né? Que, obviamente, por essa marginalização da pessoa preta, imposta à pessoa preta, muitas crianças estão fora da escola, né? Muitas crianças pobres. A maioria das crianças pobres, qual é a classe social dela? É baixa, é uma pessoa sem dinheiro. E muitas vezes chega com meia dúzia de pães em casa, a mãe fica mais feliz do que quando chega com uma nota A, por uma questão de necessidade, de fome. E a gente tem que começar a analisar essa situação que é de base, para daí a gente entender a necessidade da cota, né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando falam assim, mas todo mundo pode. Ok, então vamos, sem falar de faculdade, vamos falar ali do ensino básico. Você vê muita criança pobre na escola pública. Sim, você vê. Mas me diga, você vê quantas crianças pretas na escola pública? Nós somos maioria, nós estamos aqui, né? A gente vive, a gente existe. Por que a gente não está na escola? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente não está na escola? Quais as necessidades que os nossos pais, os nossos avós enfrentam que não podem nos dar, não diria nem o privilégio, né? O direito à educação básica, né? Já começando da base. Vocês já fizeram essa pergunta? Porque se vocês fizerem essa pergunta, vocês vão entender que a gente fora da faculdade e a gente dentro da cadeia não é uma coincidência, é uma consequência, como o Dr. Guilherme disse, de um sistema perverso criado para segregar a nossa cor. Né, Guilherme? Sim, é uma linha do tempo, né? Igual você estava falando. Eles já começam de baixo, porque eles faltam com a educação na base. Essa pessoa, a pobre, cresce desprovida, geralmente para na oitava série ou na quinta série. Posteriormente, o que vai acontecer? Ela vai para cometer os crimes. Depois que isso acontece, o quê? O Estado vai pegar essa pessoa de novo para tentar reeducar. Isso é uma coisa interessante que eu vejo toda vez que eu vou na penitenciária, é o quê? Se parar para perceber, a estrutura, a arquitetura da penitenciária é a mesma arquitetura da escola do Estado. Sim. Isso é uma questão que você pode verificar, parar para prestar atenção, até os portões são idênticos. São. Você vê que é uma questão bem parece coincidência, mas não é, né? Sim, e essa discriminação, agora que você falou, né, da estrutura prisional, Guilherme, eu estava observando, por exemplo, vários presos trabalham na unidade, correto? Sim, vários presos. Em diversos setores. Observe nos setores administrativos quais as cores dos presos. Observe. No setor administrativo só tem preso branco. E aí, quando você vai olhar eles pintando, limpando, aí você acha as pessoas pretas. Sim. Então, há essa seleção perversa desde muito cedo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga preta e ela me disse que ela não se lembrava do dia, por exemplo, que ela pôde escrever na lousa quando era criança. Que nunca era a vez dela, nunca era o dia dela. Parece um detalhe, mas não é um detalhe, né, Guilherme? É o que eu falo, a gente não se vê representado. A escola não parece um lugar atrativo e um lugar acolhedor para criança preta e pobre, né? Porque as pessoas, muitos dizem que não se nasce racista, se torna, né? E se torna onde? Se torna no berço.
eu inclusive até falo aqui para os meninos de casa muito sobre isso, né? Eles falam assim, porque a maioria dos amigos, né, por conta do meio que vive, acabam sendo brancos, e aí eles dizem, né? Quando a gente vai explicar sobre racismo, enfim, muita gente não entende, porque eles falam que nós somos todos iguais. Eu falei assim, eles falam que nós somos todos iguais porque eles não se veem de nenhuma forma afetados por nós. A gente não representa essas pessoas. A gente não está consumindo nos mesmos lugares que essas pessoas consomem. A gente não está viajando para os mesmos lugares que essas pessoas viajam. Elas não disputam vaga de emprego com a gente, porque o emprego é sempre delas, o que sobra é nosso. Então, de fato, elas nem nos consideram. Então, quando elas dizem para você que elas não veem diferença entre você e elas, você pode ter certeza que elas não veem essa diferença, porque elas simplesmente não te vê. Porque se ela te vê, ela te percebe. E se ela te percebe, ela sabe a dor que você carrega. Então, não dá para normalizar esse tipo de situação, porque ele começa em casa e ele começa no berço. Eu sempre digo, eu não estou aqui, Guilherme, hoje, nem eu, acredito que nem você, para educar ninguém. Eu não tenho obrigação de educar ninguém. A gente está aqui para bater um papo e, de repente, para poder sanar algumas dúvidas que as pessoas tenham. Obviamente, por sermos um país estruturalmente racista, as pessoas crescem com algumas crenças, né? Que eu não vou nem dizer que são crenças feias, porque são crenças criminosas, né? E são crenças que não precisam ser afastadas, precisam ser destruídas. E esses bate-papos que a gente tem aqui no Pretos de Itu, esses bate-papos são para isso, né? Não para educar ninguém, mas para destruir esse crime que é o racismo, que é um crime que mata, tá? O racismo mata. A gente tem sempre que ter isso em mente. O racismo mata. E eu até queria pedir para as pessoas que estão em casa, as pessoas não pretas, começarem a debater esses assuntos em casa, né? Porque como hoje a gente está debatendo isso aqui, de preto para preto, a gente ensina isso em casa para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas do nosso convívio, para que elas já cresçam com essa consciência. Porque isso se aprende em casa, gente, isso é educação. Eu não acho que a gente tem que ficar ensinando ninguém, né? Porque tinha que ser óbvio que vocês deveriam nos respeitar e que vocês não deveriam aceitar não nos ver nos lugares que são bons para vocês. Porque se são bons, a gente também quer, todo mundo quer. Porque outra questão que, assim, a gente tem que entrar no assunto é a questão da reincidência, né? Sim. Porque o que acontece? A pessoa, principalmente o preto e o pobre, tá? Ela vai, entra na prisão, é condenada e sai. Quando ela sai, parece que não, mas ela perdeu todos os direitos ali que são inerentes a ela. Uhum. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais estudar, ela não consegue mais ter uma vida normal, porque a polícia vai perseguir ela ali naquela questão para sempre. Ela vai ter que sair daquele convívio onde ela está, na sociedade, porque a polícia já sabe que ele já está marcado ali, então ele vai ser perseguido pelo resto. Então, o cara que está condenado, ele não tem mais vida. Tá? Essa questão que eu paro para criticar muito, tá? Essa questão da política criminal também, que a falta, para você ver, a gente não tem oportunidade, mesmo não sendo condenado, diante da falta de educação, diante da falta de oportunidades aqui, tá? Tiram de nós direitos básicos, tá? Nos condenam, tá? Muitas das vezes nos condenam, que muitas das vezes nos forjam, né? Que a maioria das prisões são forjadas, tá? E quando a gente sai de lá, né? Não tem mais oportunidade nenhuma, que é uma questão que era para existir uma reeducação lá dentro. A gente sai de lá e é marcado para o resto da vida. Quer dizer, a pessoa que sai do sistema penitenciário nunca mais vai ter a mesma oportunidade. Você pode ter certeza. Então, essa é uma questão que eu, particularmente, critico bastante. Tá? Precisa ter uma mudança, isso daí. Tanto na base, educação, tá? Saneamento básico, todas essas questões, e tanto na estrutura dentro da penitenciária. Precisa ter uma recolocação profissional, tirar essa mancha dos antecedentes,
entendeu? Todas essas questões aí precisam ser estudadas e nós precisamos debater isso daí sempre para poder melhorar, não só na educação, mas principalmente dentro do sistema penitenciário, que é uma segunda educação. A gente precisa rever muito isso. Então, a gente passa por duas segregações, antes e depois do sistema penitenciário. Então, a gente acaba ficando sem saída, sem alternativas ali. Então, na verdade, o judiciário, ele perpetua, né? O que era, de repente, para ser um delito, ele perpetua na vida da pessoa preta, né? Porque se a pessoa preta sai do presídio, ela já não tinha oportunidade antes, e ela sai com aquele estigma, né? Aí ela não vai ter oportunidade depois também, né? Então, é uma questão de perpetuar essa marca, né? Essa marca negativa na nossa vida, né? Na nossa história. É uma questão muito perversa. É muito perverso. Igual eu repito de novo. Eles tiram da educação nossa, tá? Então parece que já é tudo preparado, né? Já é um caminho preparado. A gente precisa achar uma alternativa de quebrar esse caminho para poder reestruturar isso, parar com essa segregação, senão vai aumentar cada vez mais. Não vai ter muita opção. Não, e para quebrar essa linha enorme, né? Para quebrar isso, a gente precisa da conscientização da pessoa branca. A gente não vai conseguir fazer isso sem vocês, tá? E não, eu repito, tá? E aqui eu não estou pedindo nenhum favor. Eu estou pedindo para que vocês observem, para que vocês se percebam e percebam os lugares que vocês vivem. Por exemplo, advogado, tá numa audiência, pô, não tem um juiz preto? Não tem juiz preto. Vai no atendimento médico, nossa, mas não foi atendida por nenhum médico preto? Não, você não foi. Então, vai depender da sua ação para mudar isso, para mudar essa realidade. A gente tem muita vontade, a gente é inteligente, a gente gosta de trabalhar. O que falta muito para a pessoa preta é a oportunidade. E a oportunidade falta por conta desse racismo estrutural, né? De que o preto é sempre inferior, de que tem que viver no submundo, no subemprego. E quando a gente reclama disso, ganha ainda o nome de mimimi, né, Guilherme? Então é uma questão muito complicada. É muito complicada. Principalmente, assim, o racismo dentro da justiça criminal é muito complicado. É demais, é muito grande. Nessa questão que você estava falando, voltando à questão do trabalho que você estava falando, eu tinha um cliente meu branco que chegou na penitenciária, conseguiu trabalho, tem um cliente meu negro que não consegue trabalhar e está lá há muito tempo, tem bom comportamento, nunca sofreu falta grave, e ele está lá tentando trabalhar para pelo menos diminuir um pouco a pena dele, para ele poder, né, voltar para a sociedade, ele não consegue. Não consegue. Esse racismo está em toda parte, não adianta. E em relação aos adolescentes, Guilherme, aos menores infratores, o que você tem observado? Os menores infratores são a mesma coisa, tá? Porque dentro do ato infracional, a gente verifica que quando o menor comete um ato infracional desprovido de violência e grave ameaça, tá? Não é cabível a internação provisória dele. Tá? Mas mesmo assim, o que sempre são os discursos dos juízes? A mãe não consegue segurar o filho, a mãe não tem estrutura para segurar o filho. Mas espera aí, como que essa mãe vai segurar o filho se nem a ela é dada uma estrutura dentro de casa para ela poder, entendeu? Fazer o que deveria ser feito dentro ali da estrutura do ato infracional? Chamar a mãe, né? Dar oportunidade para a mãe, para dar oportunidade para o filho também. Não, a única coisa que eles querem fazer é o quê? Chamar o menor, jogar dentro da Fundação Casa, a dar uma internação, deixar lá 6 meses, depois ele sai já taxado. Porque também você passou dentro da Fundação Casa, ato infracional, pro resto da vida você está taxado. É verdade. O Guilherme, e uma outra situação que eu tenho observado é em relação ao menor aprendiz.
Eu andei pesquisando, pelo menos nas empresas daqui de Itu, o número de adolescentes trabalhando nessa função de menor aprendiz, a maioria é branca. E eu vou te dizer mais, a maioria é branca e a maioria que não é branca não está nos escritórios, está nos supermercados. E eu repito, não que isso não seja digno. Todo trabalho é digno. Mas eu te pergunto, o sonho da sua vida é que a sua filha seja faxineira? Eu tenho certeza que não é, né? Então, do mesmo jeito que você não sonha isso para sua filha, a gente também não sonha para os nossos filhos, né? A gente precisa normalizar, né, o fato de que todos temos sonhos, todos temos vontades, né? E a gente vem se preparando para realizar tudo isso e a gente vem... existe uma barreira, né? Uma barreira que a gente tenta quebrar e tenta quebrar e tenta quebrar, tá cada vez mais difícil. E aí agora parece que surgiu uma onda de conscientização e a gente está aqui se agarrando nela e lutando para essa onda não passar e tudo voltar na tragédia que era antes, que para a gente é de fato uma tragédia, essa desigualdade. Como eu disse aqui, o doutor Guilherme muito bem pontuou, né? É uma coisa suja que acontece, né? A gente parece que é uma armadilha feita para a pessoa preta, né? E eu digo isso em todas as esferas, né? É diferente a maneira que uma mãe branca orienta o seu filho e uma mãe preta orienta o seu filho. Eu vejo, por exemplo, muitas das minhas amigas, né? Cujos filhos são brancos, elas falam, olha, se beber não dirige, se passar mal me liga, não deixa o seu celular em qualquer lugar, não vai perder o seu celular, não vai perder o cartão e tal. E aí, quando os nossos filhos saem, e aqui os meninos estão me assistindo, e eu sou realmente essa mãe, porque eu sei que é assim que o mundo funciona lá fora, né? A minha orientação é, não beba, porque se todos os seus amigos beberem e a polícia parar, você tiver bebido, é você que vai ser responsabilizado. Não consuma drogas. Todo mundo tem direito de experimentar um pouco de tudo nessa vida, mas você não tem, você é preto, né? Existe essa criminalização do adolescente, dos atos, né, dos adolescentes. Então, a nossa conversa é no sentido de defesa, né, de prevenção, e não de reparação caso algo venha acontecer. Não, a gente está o tempo todo prevenindo. Prevenindo por quê? Para não morrer, gente, para não morrer. Eu dou um exemplo aqui. Eu morro de medo dos meninos. A mamãe branca teme que seu filho perca o celular, perca o cartão, né, beba e bata o carro, né? Eu tenho medo de que os meus filhos sejam abordados e apanhem e passem por situações mentirosas que eles tenham que responder depois, talvez até por coisas que nem fizeram. É esse o meu medo, né? Esse o meu medo. Então, eu acho muito privilegiado o medo das mães brancas, né? E tudo isso é fruto dessa criminalização da pessoa preta. Tudo isso é resultado dessa política perversa, né? Como o doutor Guilherme muito bem pontuou, dessa criminalização da nossa cor, a criminalização da pobreza. Tudo isso é muito difícil. E aí, o que eu queria aproveitar até que o ensejo uma oportunidade para falar para as pessoas que estão nos assistindo é realmente para vocês perceberem os espaços, né? Percebam os espaços. Quando eu digo perceber o espaço, poxa, você precisa contratar um arquiteto. A gente sabe que tem arquitetos maravilhosos, né? Pretos e brancos. Mas a gente sabe que para as pessoas brancas é muito, muito mais fácil, né? Ascender socialmente e captar os trabalhos, né? Então, procure um especialista preto, procure. Um advogado, enfim, um engenheiro. Nós estamos aí, há pretos de todas as profissões. Eu queria muito pontuar isso, Guilherme. Como eu falei, felizmente nós estamos crescendo, né? As questões aí. E muitas das vezes também, nós que estamos lá em cima, as pessoas têm bastante preconceito, né? E muitas das vezes querem nos derrubar também. Isso já vi bastante, né? Não custa nada aí um juiz, um promotor, um policial civil aí querer aprontar para cima da gente, né? Como a gente a gente sempre vê por aí o que acontece, né? Inclusive negros formados, pessoas formadas que a polícia já aprontou para cima deles e tentaram jogar dentro do cárcere, né? Questão Sim. bem
Sim, falar até a nível de quando você vê um advogado criminalista, vou falar da nossa profissão, né? Porque é o que eu posso falar com propriedade, é o que o doutor Guilherme pode falar com propriedade também. Quando você ouve falar no advogado criminalista, esse advogado criminalista é branco, sobrenome tal, ele tem determinada aceitação, né? Então, quando o advogado é preto e esse advogado trabalha bastante e ele ascende socialmente, acende junto, né? Um alerta do judiciário, um alerta para a polícia no sentido de que, peraí, tá advogando e tá ganhando dinheiro, será que não está associado com... Né? Será que não está criminosamente associado? Não, nós estamos trabalhando, estamos recebendo pelo nosso trabalho, um trabalho honesto, um trabalho digno, que requer muito estudo, como qualquer outro trabalho. Então, não mas é um tipo de questionamento, por exemplo, que não faz para um criminalista branco, por exemplo, Guilherme. Sim, sim. Tem uma diferença totalmente grande, né? E eles vão querer investigar, né? Se está crescendo, se está fazendo, eles vão vir para cima. Até dentro da audiência, a gente vê um estigma, né, muito grande. Sim. Essa questão aí, tá? Porque, assim, juízes, promotores, alguns tratam com respeito, só que outros não tratam com respeito, né? Infelizmente, tem essa diferenciação muito grande também, né? Me lembro que, sim, no começo da minha carreira, eu entrei na sala de audiência e um determinado juiz me disse assim, aí é o lugar do advogado. Então. Eu olhei para a cara dele e disse, eu sei. Ai, desculpa, doutora. Falei, eu já estou acostumada, né? Vocês passaram a vida fazendo isso e eu passei a vida do lado de cá, já sei como funciona. Então, são situações, né, que a gente é obrigado a passar todos os dias, né, Guilherme? E aí a gente volta na questão da criminalização da pessoa preta, por quê? Será que todo mundo é emocionalmente forte para aguentar esse tanto de pancada? Será que é justo? Será que é justo que alguém tenha que passar por tudo isso para ter alguma coisa, para ser alguma coisa? Será que é justo isso? Será que uma pessoa branca gostaria de ser tratada como nós somos? Será que elas gostariam de ser tratadas como nós somos tratados? Eu acho que elas não gostariam, né? Mas aí elas elas acham que elas não tratando, não fazendo isso de uma forma direta, tudo bem outra pessoa fazer, né? O importante é que não seja ela. Mas ela, né, também não luta para diminuir essa diferença. Isso tudo é muito, muito complicado, Guilherme. Até falei mais do que de justiça aqui, porque a justiça para nós também é diferente, né? Porque ela abrange, né? Não, envolve tudo, né? Envolve todas as questões que nós falamos. Trabalho, educação, porque se nenhum desses fatores forem feitos com excelência, tá, ao final vai ser o quê? Vai ser o cárcere, porque é o que essa política criminal perversa quer, é o objetivo que eles querem, entendeu? Se não tiver uma educação de excelência, trabalho de excelência, todas essas coisas, todas essas lutas, o final vai ser sempre o mesmo. Então, é isso que nós precisamos lutar para que o final não seja sempre o mesmo. Sim, né? Aquela história que os nossos pais contavam, né, na nossa infância. Você precisa ser 2 vezes melhor, né? Essa é a visão que eles têm de mundo e, de fato, é a realidade, né? Se a gente quiser ser notado, e ainda é um se, a gente precisa ser 2 vezes melhor, né? Isso é injusto, né? A gente tem que ser muito bom e pronto. Mas com a gente não acontece isso, né? Porque a gente não é igual. E isso não somos nós quem estamos dizendo, tá? Não fomos nós quem criamos o racismo, né? Essa política perversa que mata, separa, subjuga. Não fomos nós que criamos. E, de fato, somos vítimas, né? E aí as pessoas tratam o termo como elas bem entenderem. Mas, sim, de fato, somos vítimas e não estamos confortáveis nessa posição, tá? A gente está lutando justamente para os que vierem depois
da gente ter um caminho um pouco mais acessível, não tão doloroso, porque ninguém merece ter que enfrentar esse tanto de barreira, de obstáculo, para poder chegar a algum lugar. Não é justo, isso não é humano, né? Então, aproveitando, fazendo uso aí da tal da consciência humana, eu queria dizer para vocês que isso não é humano, tá? Então, não se orgulhem, por exemplo, da minha história, tá? Eu não me orgulho da minha história, eu não acho justo eu ter passado por tudo isso para conseguir fazer uma faculdade, coisa que uma pessoa branca, né, faz com muito menos esforço, muitas vezes, né? Então, eu não me orgulho, não, tá? Não se orgulhe também. Se envergonhe de uma pessoa ter que passar por tudo isso para ter uma faculdade, para ter uma profissão. Guilherme, as pessoas comentaram aqui na live. Vamos ler um pouquinho dos comentários? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Tá, vamos ver aqui, peraí. Vocês estão mandando aqui no grupo, gente, os comentários? Eu tô olhando direto na página aqui. Ué, Acho que teve um comentário muito importante aqui da Camila Dias. Eu não estou vendo aqui. A questão da grande massa nas prisões ser preta não é só sobre injustiça no julgar, mas também as faltas de oportunidades num todos que levam a cometer crimes. Uhum. Sim. Isso é verdade. Essa é a cultura que a gente vive, né? Leva por esse caminho, né? Não há muita escolha. Eu não estou conseguindo ver os comentários, nem aqui no celular, porque eu estou pelo celular. Deixa eu ver aqui. Ô, Léo, você consegue mandar para mim aqui os comentários? Não estou lendo, mas se você conseguir ler, Guilherme, e passando para nós. Então, comentário aqui. Tem o primeiro comentário que foi do Sérgio Merces. As oportunidades de trabalho e educação batem as portas das famílias pretas de periferia às vezes. O traficante está lá na porta todos os dias pronto para pagar a refeição do dia, o gás ou o remédio. Essa questão aí que a gente estava comentando, né? A questão da oportunidade. Porque o pessoal fala, não, você teve oportunidade, né? Você tem opção de não cometer crimes. Isso, infelizmente, é uma falácia. Porque, igual fala a letra da música dos Racionais, né, que chama A Vida é um Desafio, fala, você vai escolher o que estiver perto da sua realidade. Sim. Entendeu? Se o filho estiver lá passando fome, passando frio, e o traficante bater na porta da sua casa, né, oferecendo remédio e R$50, R$100 por dia aí para você passar uma questão aí, a pessoa não vai pensar duas vezes, é questão de sobrevivência. Então não tem o quê. Agora, se a pessoa tiver mais oportunidade, trabalho, educação, se a criança não for para a escola só para comer, né, mas sim para estudar, ter as oportunidades, isso vai passar longe dela. Né? Se a mãe tiver uma condição ali de sustentar seu filho, tiver uma oportunidade de trabalhar, poder também, vai passar longe dela. Então, infelizmente, o pessoal fala e prega aí que cometer crimes é uma opção, é totalmente uma falácia. Sim, até queria fazer uma correção aqui. Gente, eu sou super fã da Nina Simone, tá? Mas aqui a gente está falando do Raimundo Nina Rodrigues, tá? Rodrigues. Eu devo ter confundido algumas vezes, mas uma pessoa é uma e o Raimundo é outra. Bom, eu tô aqui vendo se... O Léo tá tentando mandar aqui para mim. Bom, aqui o Michael Leonel comentou que os parâmetros para fixação do crime de tráfico se mostram muito abstratos e tendenciosos. Com certeza. A gente até falou sobre isso aqui, né? A questão da dosimetria da pena, ela é suprimida muitas vezes quando da sentença de uma pessoa preta, né? Sempre desfavorável, né? Essa dosimetria, enfim. De fato é verdade, né? Essa fixação é bem tendenciosa. Marcos Roberto comentou: a questão é a presunção imediata do delito.
Comentar a respeito, Guilherme? Quer comentar a respeito, Guilherme? Comento sim. A questão que eu estava falando aqui, né? Presunção imediata do delito. Por exemplo, no crime de roubo. O que acontece no crime do roubo? Que muitas vezes a gente vê, né? Existe na legislação processual um procedimento para o reconhecimento, tanto na delegacia e tanto no judiciário. Tá? O que acontece dentro da delegacia, que eu já vi muitas das vezes, tá? Inclusive, uma escrivã, tá? Dentro da delegacia já me falou que isso aconteceu. Os policiais têm um banco de dados ali deles, que eles passam foto das pessoas, tá? Principalmente de pessoas que têm passagens. Tá? Então, aconteceu um roubo ali naquela região, o que eles fazem? Pega esse banco de dados e vai mostrando para a vítima. Reconhece. Não, reconheço. Reconheceu, coloca a foto lá, pronto, manda, tá? O delegado representa pela prisão temporária, tá? E assim vai. Prisão quando não pega o cara em flagrante, leva para a delegacia, e aí, uma vez reconhecido na delegacia, a vítima, eu acho que por medo do judiciário da polícia, também não vai querer voltar atrás em juízo. E ela vai em juízo e reconhece a pessoa, mesmo que não tenha feito aquele crime. E assim vai empurrando com a barriga. E aí entra até naquela questão que eu falei de não nos reconhecerem como pessoas plurais, né? Eles pegam fotos de pessoas pretas, né? E como as pessoas não estão preparadas para nos enxergarem, né? Como deveriam enxergar, que temos nossas características, elas são diferentes umas das outras, né? Elas simplesmente olham, é preto, né? Não presta atenção nas características, então era ele, né? Isso acontece muito, essa negação da nossa pluralidade. Teve uma pessoa que foi conhecida pela compleição física. Pô, todo negro tem a mesma compleição física, né? Você pegar por exemplo, pega eu, né? Pega seu filho, que tem quase o mesmo porte físico. Como é que uma pessoa vai reconhecer uma pessoa pela compleição física? Entendeu? E a pessoa foi condenada por ter sido reconhecido pela compleição física. Não dá, né? Olha, o Sérgio, eu gosto tanto do Sérgio, converso tanto com ele, vamos lá. O Sérgio comentou, a quem se aplica a prisão preventiva? Aqui ele fala da seletividade penal e o racismo estrutural, né? Que determinam a prisão preventiva para os pretos. E aí cai naquilo que a gente tinha falado, né? A presunção de culpa da pessoa preta, né? Quando deveria ser de inocência de todos, né? Essa presunção de que... você até falou do crime de roubo, né? Né? Deve ser mais ou menos assim. Então, é muito mais difícil da gente... Ali a gente não está na fase de provar nada, né? Mas presume-se que, porque a pessoa preta, ela cometeu algum delito e aí eles prendem preventivamente, alegando que essa pessoa oferece risco à sociedade. Isso acontece muito mais com pessoas pretas do que com pessoas brancas, com certeza. E outra coisa, não sei se você percebeu, algumas fundamentações são totalmente racistas e falam o seguinte, principalmente com morador de rua ou pessoa que não está trabalhando, que entra nessa questão também. O juiz fala, a pessoa está desempregada, então, como ela não está trabalhando, vou decretar a preventiva. A pessoa mora na rua, não tem casa própria, nada. Vou decretar preventiva porque é um risco de fuga. E todas essas barbaridades que a gente vê aí no dia a dia. E aí é uma crime da pobreza, né? Da pobreza e da cor. Da cor. Sérgio Mercedes comentou, a narrativa que crescemos assistindo no cinema estrangeiro ou nacional, nas telenovelas ou nas séries, é do homem negro marginal, sendo alvejado por balas da polícia ou de justiceiros populares. E aqui ele complementa. As oportunidades de trabalho e educação batem às portas das famílias pretas de periferia
Às vezes, né? Não, de periferias. E às vezes o traficante está lá na porta todos os dias para pegar a refeição do dia, o gás do remédio. Isso aí você acabou lendo, né, Guilherme? É que chegou agora para mim esse material. A Camila comentou também, né, da questão da grande massa nas prisões, de fato a falta de oportunidade, e isso é inegável, né? O Vandré Luiz comentou que é muito triste ver isso, né? Se você tem amigos brancos e vai na casa de uma família branca, se some alguma coisa, a família branca culpa o negro. E se ela não culpa o negro, a gente fica desconfortável, porque a gente está acostumado a ser culpado sempre, né? Então a gente fica desconfortável rezando para encontrarem logo aquela porcaria da coisa que a pessoa perdeu. O Vandré também comentou aqui, ó. Quando eu era menor, eu fui no carnaval com amigos brancos e um deles bebeu demais. E ele roubou o próprio amigo dele e depois me culpou. Eu nunca mais fui recebido naquela casa, mesmo provando que tinha sido outra pessoa que tinha roubado. E aí as feridas, né? As feridas desse racismo, né? Que a gente vê, né? Demais. Você viu aqui que sua mãe comentou? A dona Vera? Vi. Olha aqui, ó. Quantas vezes apertaram a minha campainha e quando eu fui atender, pediram para chamar a patroa. Diga, Guilherme. Diga, Guilherme. Então, é uma questão bem complicada, né? Uma questão bem complicada, porque, como eu falo, o pessoal não pode ver, né? Negro bem, negro, nós pretos aí numa situação social melhor, né? O pessoal quer derrubar, né? Quer falar, né? Se você passa com o carro, né? A pessoa vai pensar que você é traficante. Outro dia eu passei de terno na rua, a pessoa chegou para mim, ô Guilherme, você virou pastor? Eu falei, não, sou advogado. É complicado, né? Sim. Nossa, fico com uma raiva falar para você. A pessoa acha que você virou pastor, mas eu acho que você virou advogado, outra coisa do tipo. A pessoa, se você virar um médico, a pessoa vai falar que você é um enfermeiro e não um médico. Sim, é verdade. Eu até tive uma situação em casa que eu tenho adolescentes, né? E aí eles estavam ali, né, ouvindo som e tal. E uma pessoa foi lá e me disse assim: eu tinha acabado de mudar para casa e a pessoa me disse assim: olha, tem muito barulho aí, a sua patroa sabe que estão fazendo tanto barulho? Eu disse: não, ela não sabe, mas quando ela chegar eu aviso, fica tranquila. Falei para a molecada: agora que nós vamos fazer barulho mesmo. Bom, aqui tem o comentário da Gislaine também. Gislaine diz: hoje mesmo mataram um cidadão em situação de rua em Itu. Ele estava surtado, agredindo as pessoas na rua. E agora eu pergunto: e se fosse um loiro de olhos azuis rico? Será que morreria? Ou será que internariam, prenderiam? Será que precisava atirar para matar? E aí eu te pergunto, Guilherme, por que é que eles se sentem tão à vontade em fazer isso com a gente? Então, eu vi essa situação aí. Né? Ele estava com uma tesoura, né? Acho que não tinha necessidade de ter atirado contra ele. Eu estava comentando ele com toda certeza, né? Isso eu posso falar que eles já chegaram atirando. Não tem outra alternativa. Não tem, porque era um morador de rua, né? E se um guarda municipal, um policial não conseguir conter um morador de rua com a tesoura na mão, então pode largar o que ele está fazendo. É incompatível, né? O uso de força que eles fazem é como pegar um canhão para matar um passarinho. É muito desproporcional isso que eles fazem, né? Tanto essa onda que teve por conta daquele policial, né, que matou George Floyd, né? O cara já estava imobilizado, não precisava de nada daquilo, mas eles cometem esses excessos, eles se sentem à vontade para cometerem esses excessos quando a pessoa é preta, né? E porque culturalmente tem uma justiça de impunidade, né, Guilherme? Sim, realmente. E aí não vai acontecer nada, porque a palavra dele contra. Aí o pessoal fala simplesmente foi um morador de rua. Não é simplesmente morador de rua. É uma pessoa que poderia ter uma oportunidade, mas infelizmente foi ceifar a vida dela ali.
que esse campo de análise, de analisar o que leva uma pessoa, né, a de repente pegar uma tesoura e querer ficar atacando as pessoas. A pessoa preta, ela não tem essa margem de análise, né? Se aconteceu isso, ela é criminosa. Ela não pode ser uma pessoa, de repente, com uma depressão, com algum tipo de... algum conceito médico, né, Guilherme? Alguma patologia, ela não tem esse direito. Ela era uma criminosa e aquilo foi necessário. Porque a pessoa preta, ela não tem a possibilidade de regeneração, né? Ela precisa ser morta, né? Sair da face da terra. É uma política de extermínio, realmente, da pessoa preta e da pessoa pobre. E quando eu falo da pessoa preta e da pessoa pobre, eu já estou dizendo que a maioria das pessoas pretas vive no submundo, né? Um submundo, subemprego. Então, é muito comum, não é justo, mas é comum que a pessoa preta se encontre em situação de vulnerabilidade com maior frequência do que uma pessoa branca por conta da falta de oportunidade, né? E não por conta de preguiça ou coisas assim que a gente escuta o racismo estrutural trazendo para a gente, né, Guilherme? Sim, isso é verdade. A falta de oportunidade aí é tremenda. Já tem um tempo eu ouvi de uma pessoa o seguinte: então, vocês são, no caso eu, né, estava se referindo ao meu irmão que também é advogado, Thiago. Vocês são advogados, tudo, né? Mas assim, é que a maioria dos pretos gosta de trabalhar, né? E aí eu falei, mas o que você entende por trabalhar? Não, eu digo assim, trabalhar mesmo, né? Eu falei, você diz serviço braçal? Ela falou assim, a maioria gosta. Eu falei, não, a maioria não gosta. A senhora gosta? Não, eu não gosto. A senhora gostaria que seu filho tivesse um trabalho braçal? Não, não gostaria. E o que te faz pensar que eu gostaria? Me explica, porque, né? E a gente vem nessas questões, né, Guilherme? E hoje a gente está num momento assim que a gente está exausto. A gente está exausto. Eu tenho feito essas audiências por videoconferência agora, já era um ambiente hostil pessoalmente, né, Guilherme? E agora, nesse ambiente virtual, a hostilidade é maior, né? E aí, muito maior. E eu venho sentindo o nosso campo da ampla defesa, do contraditório, muito prejudicado, sobretudo quando diz respeito à pessoa preta, né? Quando a pessoa preta coloca o rosto dela naquela tela, os olhares, né, que a gente observa ali, quase que uma condenação silenciosa que depois vai ser verbalizada, né, ou não, né, dependendo ali da situação e também dependendo um pouco da cor. E aí, para a gente mudar isso, a gente vai precisar mudar na base, né, a gente vai precisar democratizar o acesso às oportunidades, né. E aí, o que até o Léo perguntou aqui, vou responder a pergunta dele. Ele perguntou se esse movimento que teve, né, com a morte do George Floyd e tudo mais, se ele vai trazer algum avanço no combate ao racismo no âmbito jurídico. Guilherme, me fala o que você acha. Então, o pessoal está lutando bastante, né? Porque uma questão do racismo é a questão da criminalização do racismo aqui no Brasil. Porque existe o racismo em si, que é crime hediondo, inclusive, inafiançável, tá? Não tem direito à graça, anistia, nada. E tem a injúria racial. A injúria racial é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Mas, para que você cometa o racismo, né, o crime de racismo aqui no Brasil, é muito difícil. Muito difícil. Então, por exemplo, eu tô na rua, tá? Eu vou e começa a te ofender sua cor. A pessoa vai ser processada por injúria racial, não vai ser processada por racismo. Não vai ser processada por racismo. Aí a pena da injúria racial é uma coisa bem pequena. Entendeu? Então, aqui no Brasil, infelizmente, precisa de uma luta maior para poder ter um crime, pelo menos médio potencial ofensivo, contra essa questão do racismo. Tá? Porque as pessoas cometem porque elas sabem que elas não vão ser punidas por isso. Tá? Não vão ser punidas. Por quê? Vai parar no JEC, vai
não vai responder conforme responde pelo racismo. Sim. É uma questão bem... Então, a minha visão aqui nesse questionamento é o seguinte: que avanço eu acho que isso vai trazer para o mundo jurídico? Eu vou ser bem sincera e nesse ponto até pessimista. Nenhum. Os juízes e promotores que temos hoje, eles são educados nessa cultura racista. E eles só propagam isso e eles agem e decidem de acordo com as convicções deles, criadas nesse sistema racista que a gente vive. Então, sim, de verdade, só se a gente fizer uma geração melhor, né? Porque o que a gente tem visto é uma geração que deu bastante errado, inclusive. Eu vi aqui que a Jaqueline comentou quais as primeiras ações a serem tomadas quando a gente observa um abuso de autoridade policial, interrogação de menores ou até mesmo a filmagem das abordagens. E aquela pergunta se a filmagem das abordagens são asseguradas por lei. Quer começar respondendo? E porque as filmagens da abordagem, a filmagem do policial ou a filmagem da pessoa filmou o policial, o policial filma... Então, aqui eu acredito que é a pessoa filmar o policial, que, né, Guilherme, você concorda comigo que tá ok, né? Porque assim, muitas das vezes o policial tira foto da pessoa, né? Isso não pode. Isso não pode. Não pode, abuso de autoridade. Agora, a pessoa filmar o policial, a abordagem, ela pode filmar, porque ela é uma abordagem pública, tá? Inclusive entra na questão ali dos princípios da administração pública, moralidade, publicidade, essas questões da pessoa, ela pode filmar porque o policial ele está a serviço de um serviço público. Então, ele está ali num serviço público, tá? E o serviço público quem paga é toda a sociedade. Então a pessoa precisa garantir que ele está fazendo um serviço tranquilo e limpo ali. Então, a pessoa pode filmar a abordagem sem problemas nenhum. Assim, ela pode filmar, né? A gente não sabe que ela filme, né? Mas poder filmar, ela pode. E tem acontecido muito... olha, até quero aqui fazer um parênteses, porque talvez a gente tenha aqui na live policiais, familiares de policiais, e aqui a gente não quer que eles se ofendam, levem isso para o lado pessoal, tá? E eu não vou aqui destacar que existem policiais bons, né? Na verdade, não pode existir policial ruim, como não pode ter piloto de avião ruim, como não pode ter cirurgião ruim. Algumas profissões não podem ter essa margem de erro. Então, não é nada pessoal com ninguém. É porque, de fato, não pode ter essa margem de erro. Então, a gente não vai poder aqui destacar que existem policiais bons. Todos deveriam ser, tá? Essa profissão não permite margem de erro. E aqui, o Cadu... Marquinho Preto perguntou aqui. Marquinho Preto, meu amigo, um beijo. Ele pergunta aqui: eu gostaria de saber quantas pessoas estão presas por racismo no Brasil, porque aqui tudo vira injúria racial. O doutor Guilherme acabou de falar, inclusive, sobre isso, né? Que a maioria das condutas acabam sendo tipificadas como sendo injúria racial. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco essa diferença na prática. É a seguinte: se alguém disser, por exemplo, olha... esse preto, falando o preto de uma maneira pejorativa, né? Esse preto, essa raça dele é imunda, um exemplo. Isso aí já poderia ser caracterizado como um crime de racismo, né? Mas se, por exemplo, fala assim, ou isso aí é um serviço de preto, ou uma coisa assim, que também deveria ser classificado como um crime de racismo, então ter uma punição um pouco mais severa, eles colocam como injúria racial, que na verdade garante a impunidade, né? Quase que a lei favorece aí, né, Guilherme, o descumprimento, né? Sim. Você entende dessa forma também? Sim, porque a lei já está ali para a pessoa não ser presa pelo crime de racismo. Tá? Ela só vai ser presa se ela for muito multireincidente, aí já entra aquelas questões de regime, só nessa questão, porque senão... Aqui o Cadu comenta, quanto mais pobre e preta a pessoa mais chance ela tem de ser encarcerada, infelizmente. Concorda, Guilherme?
Concorda, Guilherme? Sim, é isso mesmo. Aí ele falou, mas e quanto aos que já temos encarcerado, o que se pode fazer? Ou foi? Então, a gente tem tentado aqui, Cadu, a gente tem tentado, né, mudar essa visão que o judiciário tem em relação à pessoa preta, né? No sentido de que criminalizar a nossa pele, a nossa cor, não vai resolver a questão da violência no país, né? Criminalizar a nossa condição social e a nossa cor, muito pelo contrário, aumenta esse índice, né? Essa atmosfera de insegurança, ela se amplia. Mas, infelizmente, como a gente já disse aqui, do que se vê atualmente desses magistrados, promotores que temos hoje, a gente não vê um combate a essa situação, mas a gente vê uma conivência estrutural, né? Sim, sim. E assim, só para dar uma complementada aí no que ele perguntou, o que se pode fazer, eu trago aqui a lei de execução penal, que a lei de execução penal é uma lei excelente. O que acontece? No direito penal, tem a questão da repressão do crime, e quando entra na execução penal, tem a questão da reeducação do sentenciado. Porque para que ele possa se reabilitar e voltar para a sociedade totalmente reabilitado. E caiu aí. Ah, não, outra. Então, o que acontece? Dentro da execução penal, Cadu, tem oportunidade da pessoa presa estudar, trabalhar para diminuir a pena, terminar o ensino médio dentro do estabelecimento prisional, terminar o estudo dentro do estabelecimento prisional também, trabalho, tem até oportunidade de fazer o Enem dentro do estabelecimento prisional. Só que o que a gente vê é que essa política não é realizada lá dentro. Né? Existe uma dificuldade muito grande deles trabalharem, uma dificuldade muito grande deles estudarem, tá? Eles ficam lá dentro, a Deus dará, e quando eles saem, vai voltar naquela mesma questão que a gente mencionou aqui ontem, a reincidência, a polícia vai perseguir, vão sair sem falta de sem falta, com falta de oportunidade, e vão retornar de novo o mais rápido possível para a penitenciária. Tá reincidente, vai demorar mais para sair. Então, é um ciclo vicioso aí que o Estado criou de propósito. Tá? De propósito para poder encarcerar mesmo. Então, nós precisamos o quê? Bater dentro da execução penal, bater dentro dessa questão do trabalho, estudo, todas essas questões aí. Sim. Aqui a Célia Regina Caetano fala que é muito complicada essa situação do racismo e da injúria racial, porque muitas vezes nem fazer o boletim de ocorrência a polícia quer, né, Guilherme? De fato, Não. é verdade, né? Eles induzem muito para o boletim de ocorrência chamado não criminal, que é o famoso preservação de direitos, que popularmente não serve para nada. Para nada. Tá? Para nada. Você tem razão mesmo, Célia. Aqui o Ricardo Vargas Bezerra de Menezes nos cumprimenta, e aqui vai o nosso abraço também, doutor Ricardo, diz que esse tema é muito oportuno e relevante. Muito obrigado, Ricardo. É um tema bem importante para a gente poder discutir bastante, né? É uma questão bem relevante essa questão do encarceramento em massa aí, porque precisa dar uma amenizada. E outra coisa que eu digo também, não sei se vocês já ouviram falar que eles estão querendo privatizar os presídios. Aí é a questão da escravidão, aí que vai voltar à tona mesmo, porque Sim. Mão de obra barata, né? Quanto mais prender, mais as empresas vão lucrar. Então, o encarceramento não vai parar nunca se isso acontecer. Não vai parar nunca. E a gente já sabe quem exatamente essa política vai atingir. Como eu disse, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Pela condição, pela estrutura social que a gente vive, quais são essas pessoas?
Repitam Sim. comigo. Pessoas pobres e pessoas pretas, por uma questão histórica, cultural, social, estrutural. Então, é algo que a gente repete sempre, né? Para vocês aprenderem a diferenciar vítima do vitimismo, né? Que é uma banalização da desigualdade, da tortura, né? Guilherme, esses dias eu estava observando uma outra situação, né? Embora a gente viva nessa atmosfera dessa segregação, dessa diferença, a gente vive isso, né, Guilherme? E a gente vai procurando mecanismos dentro disso para executar o nosso trabalho com excelência, para realmente conseguir se destacar na nossa área. Porque se a gente for trabalhar igual todo mundo, a gente não se destaca, né, por conta desse racismo que não nos permite ser enxergados, ser respeitados, valorizados, e aí a gente tem que estudar o dobro, trabalhar o dobro, fazer tudo o dobro para ser enxergado. E aí a gente acaba buscando um pouco mais. Eu estava observando que falando agora, né, do nosso ambiente jurídico, a gente não vê convenções, a gente não se vê representado nas convenções da nossa área, Guilherme. A gente não se vê representado, né? Nesses grandes eventos, né? Esses professores de universidade, que são os professores com a remuneração mais justa, a gente não se vê representado. A gente não se vê representado. E muitos de nós têm o perfil docente, né? O perfil de ensinar, de educador, de dar aula, né? De transferir conhecimento, mas parece que as instituições bom, tomara que agora comecem a olhar, né? Mas parece que as instituições também não fazem muita questão da nossa presença, embora a gente tenha muito para contribuir, porque a gente estuda, a gente trabalha, e a gente tem muito conhecimento que a gente tem que estudar o dobro, repito, né? Sim, com certeza. E a gente não se vê, né, Guilherme, nesses eventos, poxa vida. Mano, a gente não se vê nesses eventos. Eu até estou tentando mandar uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só que eu não estou conseguindo. Depois, se o pessoal puder colocar no comentário, porque lá não tem um negro. Tá? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um, pelo que eu vi. STJ tem um só. STF agora não tem mais. Desculpa. Promotores de justiça, quantos negros você já viu promotor de justiça? Eu não vi nenhum. Nunca vi nenhum, Guilherme. Não vi nenhum. Não vi nenhum. Uma alegação final oral em uma das audiências antes da pandemia, em que o Ministério Público já começou sem técnica, só com jogando aquele racismo estrutural e criminalizando o fato da pessoa ser pobre e aquela situação. Eu só observando aquilo. E eu me lembro que eu comecei ali o debate oral pontuando que tudo que eu dissesse a partir dali não teria o mesmo valor legal se o meu cliente não fosse um cliente preto. E eles ficaram assustados, né? E eu continuei, né? Discorri a respeito, né? E aí depois saiu 1 ano e 8 aberto. Então, assim, Guilherme, eu acho que a gente vai ter que começar a falar sobre isso nas audiências. Não é técnico, tá? A gente gostaria de ter um debate nivelado técnico, mas não dá para ser assim. Para jogar na cara, né? Exatamente. Eles perceberem que estão agindo de forma diferente, né? E não igualitária. E para eles não ficarem à vontade, né, em fazer essa diferença na hora da sentença, né? Da sentença. Vão ficar, no mínimo, receosos, né, de apertarem a caneta na nossa pele, né? Guilherme, aqui, olha, Verônica Cristina Lopes comenta. Verônica é minha irmã, é a Pó. Lá dentro é muito ruim, ou até pior. Eu tenho um relato de um jovem preto que estava trabalhando fora do presídio e foi retirado de suas atividades externas porque a sociedade estava sentindo medo dele na rua. Eram 4 pessoas e ele era cliente meu, então eu posso garantir que isso de fato aconteceu. E a justificativa foi que as pessoas estavam com medo dele, que os presos sempre trabalharam ali
mas ele sempre, o presídio sempre tomou cuidado com quem ia colocar ali. E dessa vez colocaram esse rapaz aí que dava medo nas pessoas. Eu vi isso, Guilherme, e isso de fato foi algo que me marcou. Complicado. Me marcou muito esse cliente também. É um cliente que já vem de muitas marcas, né? E aí ele falou, bom, se eu não sirvo nem para carpir a rua, porque as pessoas têm medo de mim, eu sirvo para quê, né? Então, se elas têm medo de mim sem razão, então vai recuperar como? Vai recuperar como? Ele falou assim, já que estou levando a fama, né? Acho que está na hora de eu começar a tirar proveito, porque se tem medo de mim sem eu ter feito nada, eu estava ali trabalhando. Então é muito complicado, né? As consequências são terríveis. Guilherme, tá. Aqui, olha, uma outra pessoa acabou de comentar, é muito pertinente. Carla Vieira. Será que é a mãe da Gabi? Se for, um beijo. Se não for, um beijo também. Boa noite. Gostaria de saber a diferença entre racismo e preconceito no âmbito jurídico. Eu acredito que aqui ela está falando, na verdade, sobre a questão da injúria e do racismo, né? Que a gente falou. Quer falar um pouquinho? Sim. O que acontece? Tá? Assim, como eu falei, é muito difícil você verificar o racismo e criminalizar a pessoa por racismo, principalmente no nosso âmbito jurídico. Porque, assim, é uma cadeia de questões e coisas que acabam levando, tá, a questões preconceituosas e racistas. Só que essas coisas, elas não são explícitas. Elas não são explícitas. Igual você falou, o juiz, na sentença, na manifestação, ele se manifesta de uma forma diferente do que ele está se manifestando com uma pessoa branca. Sim. Então, é muito difícil você pegar e jogar na cara do juiz e falar, está sendo um racista, sendo preconceituoso, entendeu? Porque são condutas racistas que acabam externalizando ali, só que não tem como você acusar a pessoa. Sim. Guilherme, bom, a gente falou um pouco de tudo aqui, foi um bate-papo muito legal, eu nem vi a hora passar. Eu queria te dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Você assim, é uma delícia ter o irmão preto nessa luta. Sim, alguém que de fato entenda as nossas dores, né? Porque ninguém sabe mais de uma dor do que quem a sente, né? Então, foi um prazer esse nosso bate-papo. Eu queria que você finalizasse com alguma consideração que você acha de suma importância. Não, agradeço a oportunidade aí, né? Espero que nós possamos fazer mais, discutir mais pontos relevantes, porque são muitas coisas para serem discutidas. Aí não só serem discutidas, mas também nós devemos colocar isso na prática. É bom que a sociedade saiba da nossa realidade, porque no âmbito do judiciário, para que eles possam começar a abrir o olho e começar a lutar contra isso daí, porque é bom esclarecer a sociedade, porque a gente precisa urgentemente parar essa questão do racismo, do preconceito dentro da sociedade, dentro do judiciário. Então, a sociedade ela precisa abrir os olhos, principalmente a sociedade negra, para que possa lutar. E vamos lutar, né? Vamos lutar para mudar essas questões aí. Sim, daqui também eu finalizo agradecendo todos vocês que estiveram aqui conosco nesse bate-papo, que foi muito, muito construtivo, muito edificante. E aqui, como mensagem final, eu queria deixar para que vocês, tanto as pessoas pretas como as não pretas, para não deixarem esse debate morrer. Eu peço que vocês observem, antes de vocês questionarem, por que é que um preto está se sentindo discriminado, por que é que ele está dizendo que tal conduta foi racista com ele, antes de vocês questionarem essa dor, que vocês procurem curá-la. E como é que você cura a dor?
você cura essa dor buscando igualdade, tá? Então, o papel da pessoa branca nessa luta antirracista que somos nós pessoas pretas e vocês, pessoas brancas, contra os racistas, tá? Então, toda a nossa crítica aqui não é contra você, pessoa branca, mas é contra você, racista. E aí, se você se identifica com alguma característica racista, aproveita a oportunidade, assiste as lives que estão salvas aqui na página Pretos de Itu e muda. Muda porque tá muito feio. Guilherme, obrigada a todos, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite.